Mãe, se a senhora não souber desligar o microfone, a Silvia vai desligando, viu? Que a gente vai iniciar, tá certo? Tá bom. Vamos estar orando, certo, amados? Amém. Senhor Deus, Pai Santo e querido, Pai bondoso e misericordioso. Obrigado, Senhor Deus, por essa ferramenta, Senhor Deus, que nos tem permitido a nos estarmos aprendendo, compartilhando e estamos assim, Senhor Deus, buscando a estarmos no convívio, mesmo cada um em seus lares, mas estamos assim, Senhor Deus, nos mantendo juntas para buscarmos aprender do Senhor e assim o Senhor conceda, Senhor Deus, por mais essa ferramenta e o que o Senhor ensinou e compartilhou para com a Diana, Senhor Deus, que assim o Senhor possa tranquilizá-la, que o Senhor possa dar tranquilidade no seu falar, no que ela aprendeu, para que nada seja esquecido, Senhor Deus, e assim ela venha compartilhar conosco. Obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida dela através deste livro. Através dessas obediências que ela tem buscado aprender, Senhor Deus, e colocar em prática na sua vida. Obrigado, Senhor Deus, por ela nos dispor, Pai, e compartilhar conosco o que tem aprendido. O testemunho de vida na qual ela se transformou, Senhor Deus, e o que o Senhor assim colocou em seu coração. Em obediência a Ti, Senhor Deus, ela tem vivido, a Te obedecer. Abençoa a Diana, Senhor Deus, a cada irmã aqui presente, que o Senhor possa, assim, colocar em nossos corações, aprendendo mais do Senhor, para que assim nós possamos ser mulheres vivendo, assim, a Tua palavra, para ajudar nossos familiares, a nossa casa, com nossos filhos, maridos, e assim colocando, Senhor Deus, em prática tudo o que tem aprendido. Abençoa cada irmã, aquelas que ainda não se dispôs, Senhor Deus, a aprender conosco em outros momentos, que o Senhor assim trate com cada uma e que o Senhor possa fortalecer suas fés. Em nome de Jesus, abençoa este momento. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, Diana. Amém, Raquel. Desligar meu microfone. Amém. A Tá ótimo. paz. Amém. A graça e a paz a todas, né? É um grande privilégio sempre falar da palavra do Senhor. E quando a gente é desafiada, né? E quando a gente não quer, diz, não, Raquel, pode escolher outra pessoa, acho que eu não tenho capacidade, eu fico muito nervosa na frente, assim, falar em reunião, mas mais uma vez ela me encorajou e disse, olha, não tem que dizer não, tem que ser sim e pronto. Né? Então, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos capacita a cada momento, realmente não é fácil, né? Quem me conhece sempre sabe como eu sou tímida, mas eu tenho, né, vivenciado e tenho buscado no Senhor para que isso não impeça para me levar a palavra do Senhor e o que o Senhor tem nos ensinado também, né? Realmente, quando a Raquel me propôs a falar sobre o estudo, pela manhã eu já fui dizendo, não, Raquel, eu não. Né? Mas aí à tarde eu fui, repensei, a Ozzy conversou comigo também, disse, Ana, é uma oportunidade de você falar do que Deus tem transformado através da sua vida no meio da oração, né? Que eu vou falar um pouco mais adiante do que Deus me tratou nesse assunto, né? E estou aqui, né? Eu peço que as irmãs orem por mim, que o Senhor capacite, que coloque tudo o que o Senhor me ensinou para a aprendizagem de vocês também, para compartilhar um pouco do que Deus falou comigo através do livro, certo? A Raquel diz que justamente o coração, né, da mulher que ora, esse livro que está sendo abordado, que a Ozzy tinha compartilhado na semana passada, e eu estou lendo, eu já tinha começado a ler Educando Filha Segundo o Coração de Deus, certo? E foi muito engraçado que uma certa noite eu conversando com a Ozzy e comentando sobre esse livro, né? Só, oi, Ozzy, eu estou lendo e é muito edificante. Ela vem falar realmente de alguns pontos que
como é que a gente vai educar nossas filhas, porque ela vai tratar justamente do sexo feminino, filhas, mas a gente pode, né, realmente direcionar para os filhos também. Aí o primeiro assunto que ela vem abordar justamente é a oração. E eu dizendo a ela, Ozzy, é muito bom. Ozzy vem mostrando 10 motivos, né, por que as mulheres não oram. E engraçado que no outro dia pela manhã eu tirei o print, né, tirei a foto do assunto e mandei para ela. Diana, mas é tão parecido com um livro que eu estou lendo. Aí quando a gente foi descobrir, é a mesma autora dos dois livros. Aí, não, Ozzy, E a gente começou a rir. Mas, Rob, olha aí, realmente é a mesma autora, né, que escreveu esses dois livros, muito bom. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais especificamente desse livro, certo? E nos dois, realmente, ela vai tratar dos 10 motivos, o porquê nós, mulheres, não oramos a Deus, né? Então, na semana passada, a Ozzy falou muito do que é a oração. Todos nós sabemos o que é oração, o que é orar e como orar, mas muitas vezes tem alguns motivos que têm impedido a gente orar. E o que é oração? Ela é uma bênção para nossas vidas, ela é um compromisso sério, né, um momento de humilhação, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa necessidade do Senhor, né, é uma batalha, né, quantas vezes nós começamos a orar e quantas vezes nós começamos a pensar em outras coisas. Realmente é uma batalha, é uma guerra realmente quando nós se disponibilizando naquele momento para orar ao Senhor. Nós mulheres, nós gostamos de pensar e temos essa capacidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E quanto isso, quando a gente vai orar? Quantas vezes não acontece isso? É um ensinamento que Deus nos dá para que a gente realmente ore, né? É um mandamento, ele nos manda, ele nos ensina. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos como orar. E é uma disciplina individual. No caso, cada um de nós devemos nos disciplinar e orar individualmente. Não adianta o meu esposo ser crente e orar pela minha vida. Nós precisamos e necessitamos dessa oração. Na disciplina, naquele livro que nós estudamos na igreja, sobre disciplinas espirituais, que a Osa até compartilhou algumas coisas dele na semana passada, e eu fui rever realmente. Aquele livro é muito bom e fala muito sobre a questão da oração. E ele disse uma frase que realmente me tocou. Diz assim: quando nossa consciência da grandeza de Deus e do Evangelho é vaga, nossa vida de oração também será pequena. Quanto menos pensamos na natureza e no caráter de Deus, e quanto menos nos lembramos do que Jesus Cristo fez por nós na cruz, menor é o nosso desejo de orar. Então, quanto mais a gente conhece a Deus e conhece seus atributos, o quanto ele é soberano, o quanto ele cuida de nós, o tamanho do amor dele para conosco, enviando o seu filho, mais a gente vai desejar orar por ele, conversar com ele. Certo? Então, vamos iniciar os 10 motivos pelos quais as mulheres não oram. A Ozzy compartilhou conosco os 5 motivos e hoje nós vamos dar continuidade aos mais simples para a gente completar, certo? A primeira razão, o motivo que a gente não ora é a insensatez. E o que é insensatez? É aquela pessoa que não possui bom senso, que se opõe à razão, sujeito insensato. É alguém que é imprudente, que não sabe distinguir o que é certo ou errado. Todas as vezes que somos consumidas por algumas questões secundárias no nosso mundo e na nossa sociedade, e significantes, tolas, né, levadas por algo que é insensato, é certo que também falharemos ao orar. Né? Quando a gente realmente, a sociedade coloca em nossa mente algo que não é tão louvável, que faz com que a gente perca tempo, muitas vezes, e isso faz com que a gente acarrete nosso relacionamento com Deus. Perdemos realmente de vista o que é mais primordial para nossas vidas como cristãos, é o nosso relacionamento com Deus. Né? Então, a partir do momento que nós, é igual ao livro, né, Mentiras que as Mulheres Acreditam, nós olhamos o que é a mentira e nós vamos combater a mentira com a verdade.
Aí vem uma pergunta: como é que nós podemos avaliar o nosso coração? O que tem afastado? O que me tem afastado? Por quê? O que tem me impedido realmente de orar ao Senhor? Aí vem algumas questões das tecnologias hoje. A tecnologia está nos permitindo ter essa reunião, é uma bênção. A internet realmente é um instrumento que faz conhecer cada vez mais e ter essa possibilidade da gente se reunir. Mas, infelizmente, as redes sociais têm nos afastado um pouco do que é a nossa prioridade como mulher, como esposa, como mãe. E muitas vezes isso faz com que nos afastemos com a presença de estar a sós com o Senhor. Aí eu listei algumas questões aqui das redes sociais que acaba a gente afastando um pouco do nosso real, né, da nosso real papel como cristã, como Instagram, né, Facebook, as tendências hoje em dia, os jornais, os noticiários hoje. Quantos de nós perdemos várias horas para saber como é que está a pandemia hoje em dia? Quantas mortes? O que está ocasionando durante todo o mundo? Então, isso faz com que realmente a gente vire um pouco e não coloque o Deus, o Senhor, como foco em nossas vidas. Tem também jornais, revistas, a televisão, tem nos afastado um pouco e colocado um pouco do nosso tempo, tem sugado o nosso tempo, em vez de a gente se aprimorar, ler a palavra, aprender mais o Senhor e orar a Deus. E nessa semana mesmo, eu achei bem interessante, eu liguei para uma cliente e eram umas 9h30 e ela não me atendeu. Aí, umas 10h30, ela retornou para mim e disse: "Ô, Diana, você me ligou, mas me desculpa não poder ter atendido, porque eu já fiz né, assim, eu já estabeleci aqui em casa que eu não atendo o meu celular e nem olho redes sociais durante até esse tempo, porque eu tenho as minhas obrigações aqui em casa." Aí ela disse que pela manhã ela tem um certo horário para atender e para responder alguma coisa no WhatsApp, e à tarde também ela já marcou um horário. E isso realmente me alertou. Realmente, quantas vezes a gente tem se dedicado a redes sociais e tem nos afastado até de ajudar as pessoas, né? E isso vem nos alertar realmente quantas vezes a gente perde tempo, a autora fala justamente sobre isso. Se a gente for medir o tempo que nós perdemos nas redes sociais, com certeza, né, nós temos tempo sim para orar. Só que a gente não está colocando como prioridade em nossas vidas a oração. E sim, estamos perdendo tempo com coisas supérfluas, nós estamos sendo insensatas. Então, qual é a solução dessa insensatez? O que a palavra fala do que a gente, em vez de buscar todas essas coisas, o que a palavra nos fala? Através de Mateus 6,33, que diz, né, aquela passagem muito conhecida: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas." Então, nós temos que realmente buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, o reino de Deus. O sétimo motivo, no caso, que faz que a gente não ore muitas vezes é a nossa ignorância. É a falta do conhecimento do que a oração pode fazer, pode nos ajudar na nossa vida cristã. Quando uma pessoa não faz ideia de como funciona a oração, como a Ozzy, na semana passada, muito bem explicou, no caso, como é que funciona a questão da oração. E muitas vezes nós sabemos o que é a oração, né? Mas infelizmente não buscam, né? Por medo de alguns motivos que eu vou até falar mais posteriormente sobre isso. Não compreende a bondade e o poder de Deus, não entende sobre a habilidade do Senhor de prover. Né? Em Efésios 3:20, ele fala, deixa eu só abrir aqui, justamente aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, infelizmente, não é uma falta de conhecimento. Se lembra que eu falei no início,
realmente é a falta do conhecimento do Senhor, do que Ele pode fazer através da oração. Outro ponto muito importante que nós somos ignorantes muitas vezes, que muitas vezes a gente acha que o Senhor ele não suprirá as nossas necessidades. E hoje nós estamos passando por essas questões. Como é que vai ficar a economia daqui para frente? Como é que eu vou sustentar a minha casa? Como é que vai seguir a questão do meu negócio? Né? E isso faz com que a gente nos abale, venha a ansiedade, venha a preocupação e venha a nossa ignorância por falta do conhecimento do Senhor. Muitas vezes não meditamos e reconhecemos o que o Senhor tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. Interessante que o Augusto Nicodemos falando uma certa live que ele estava fazendo, e ele diz assim, o Senhor ele promete realmente suprir nossas necessidades, o nosso pão de cada dia. Não é o nosso pudim de cada dia, mas o nosso pão. Nós devemos compreender o que é as nossas necessidades básicas, e o Senhor ele vai prover, ele não vai deixar o seu filho passar fome, né? O meu Filipenses 4,19, né, Deus é bom e Ele é um Deus que dá. No entanto, Ele quer que nós peçamos a Ele. Ele quer que nós escutamos. Ele conhece o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração, tudo Ele conhece. E em Salmo 139, ele relata todo esse conhecimento que Ele tem dentro de nós. Só que muitas vezes nós não... e usamos essa desculpa realmente, não, mas Deus sabe o que eu preciso. Ele conhece, ele é soberano, ele conhece tudo, ele é onipresente, onisciente, ele conhece, ele sabe, mas ele quer ouvir de nós a nossa oração, o nosso agradecimento, as nossas súplicas, né? Então, devemos responder ao chamado e ensinamentos do Senhor. O ensinamento do Senhor nos direciona que nós devemos orar, pedindo, nós devemos realmente saber a importância da oração, não sermos ignorantes e conhecer a necessidade de orar. Por quem? Por nossos familiares que não conhecem a Cristo. E as pessoas que estão passando fome nesse momento. As pessoas que não têm o temor do Senhor, que estão ansiosas, depressivas, tristes por toda essa situação. Então, tem inúmeras razões que nós devemos orar, sim. Nós, como pais, nós precisamos e necessitamos orar pelos nossos filhos. É interessante que no livro, né, Educando Filhos Segundo o Coração da Criança, ela vem relatar a necessidade de nós mães, que ela vem direcionando a questão das mães, a necessidade de nós orarmos desde quando a gente sabe que nós estamos grávidas. E é um ensinamento bem interessante, porque quantas vezes a gente esquece dos nossos e dá, né, prioridade às orações para as outras pessoas. Não que isso seja um pecado, mas muitas vezes nós deixamos de orar, né, por todas as coisas. E ela é bem interessante que ela fala assim, isso, olha, todo momento, todo instante você deve orar pelos seus filhos de certa idade, até, né, mãe tá por aqui, e ela sabe, ela ora realmente, ela orava por nós quando pequenas, quando nós crescemos, quando nós saímos de casa, quando nós se casamos. Então, nós como pais, nunca devemos cessar a nossa oração pelos nossos filhos, para que eles encontrem a salvação, que Cristo tenha misericórdia da vida deles, que nossas filhas tenham bons esposos, que elas escolham esposos tementes a Deus. Então, nós devemos, como pais e mães, orar pelos nossos filhos, né? Independentemente de idade, o estágio da infância deles, da vida deles, né? Devemos ser guerreiras de oração, batalhando totalmente por meio da oração em favor dos nossos preciosos filhos e familiares. Então, nós devemos, sim, ser guerreiras de oração. Então, nós devemos pelas necessidades diárias, e ela descreve no livro, né, eu achei bem interessante que um menino, uma criança vai até a sala, né, e ele vai estar se preparando para dormir e ia para o quarto dele. Ele chega lá na sala e diz assim, estou indo fazer minhas orações agora. Alguém quer alguma coisa? Né? Interessante que ele foi lá até a sala e diz assim, eu vou ter um momento a sós com o Senhor. Alguém quer que eu
ore por alguma coisa, né? Eu achei tão interessante essa questão. E nós devemos ser exemplos de pessoas, né, que gostam de orar, de ler a palavra de Deus, a ler livros, porque nós somos exemplos para os nossos pequenos. É muito interessante que toda noite a gente lê, aí quando vê que a gente não está olhando o livro, né, não está lendo o livro, mãe, você não vai ler livro não, mãe? É bem interessante, porque nós realmente, através das nossas atitudes, eles vão percebendo a preciosidade da palavra de Deus em nossas vidas e eles vão nos seguir, né? O oitavo motivo pelo qual nós não oramos é o pecado. Sim, é o pecado. Nós não oramos porque sabemos que temos pecado contra o nosso Deus. Quando a pessoa peca, né, e acha que é uma pessoa que não é merecedora de chegar aos pés do Senhor. E muitas vezes isso até atrapalha, porque entra aí a questão do orgulho da pessoa, de não se submeter e pedir assim, Senhor, eu pequei contra ti, eu preciso do teu auxílio, da tua ajuda, né? Entra a questão do orgulho. Um exemplo disso, do pecado nos afastar da vida de oração, é Adão e Eva. Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito com o Senhor. Mas aí, depois que veio o pecado, o que eles fizeram? Esconderam de Deus. Outro exemplo é o de Davi, que ele cometeu adultério e projetou o assassinato, cometeu adultério com Betsabe, né, e projetou o assassinato do seu próprio esposo. E o que ele fez? Ele se calou, ele não orou mais. Em Salmo 32, 3, né? E a solução é o que? Davi nos ensina a reconhecer nossa pecaminosidade. E em Salmos 32, 5, ele fala assim: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Em Tiago 5,16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados. E um versículo que eu acho muito interessante e muito importante, que é um dos meus versículos mais, né, importantes para mim, é 1 João 1,9. Quando nós pecamos, infelizmente, nós fazemos o quê? Nós escondemos com vergonha muitas vezes, né? Até do Senhor a gente não quer, né? Nós escondemos os homens e achamos que nós podemos esconder do Senhor. Mas o que é que o Senhor nos ensina em sua palavra? Em 1 João diz assim: se confessados os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor nos ensina a confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo. Ele está pronto para nos perdoar quantas vezes for necessário. Muitas vezes nós pecamos, nos arrependemos e temos que mudar o quê? De atitude para não pecar mais naquela direção. E o que acontece, né? Quando nós reconhecemos nosso pecado e nos arrependemos, mudamos de atitude, o que é que nós se tornamos? Limpos, né, diante a Deus. Né? Nós ficamos tão limpos como mais alvo do que a neve, de acordo com o Salmo 51, né, através de Davi falando sobre a questão de ser puros, né? Portanto, mulheres chamadas à justiça, à piedade, à fé, ao amor e à oração. Não devemos negar o pecado, devemos confessar logo, né, de imediato. A autora fala, e eu achei muito interessante, que quando nós pecarmos, a gente precisa realmente se arrepender imediatamente. Nós reconhecemos o nosso pecado e dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Então, me ajuda a não cometer mais esse pecado. Muitas vezes a gente vai colocando o pecado de lado, a gente acha, não, depois eu peço desculpa, então vou me retratar como uma pessoa que eu pequei contra o Senhor, e não sabe a gravidade que isso tem. Isso nos afasta do Senhor, não é isso? O nono motivo no qual que a gente não ora é a falta de fé, a nossa incredulidade, né? A falta de fé no Senhor. E tudo ocasiona porque é a falta do conhecimento real do nosso Senhor, dos seus atributos, o quanto Ele é bondoso para com a gente. Quando não acreditamos de fato no poder da oração,
não achamos que orar faz alguma diferença, né? Infelizmente, tem pessoas crentes, mulheres cristãs, que muitas vezes têm anos, né, de vida na igreja, que acham que a oração não tem tanta eficácia, né? Portanto, por esses motivos, ela não ora, acha que não é necessário, que Deus realmente, como eu disse anteriormente, que Deus conhece nossas necessidades, o que eu almejo, o que eu preciso, né? Então, muitas vezes, tudo é interligado, a ignorância, a incredulidade, né? O orgulho de submeter ao Senhor como meros pessoas pecadoras que necessitam de um Deus realmente, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, o que é a solução para a nossa incredulidade? Né? Lembre-se de que a fé pode mover montanhas, de acordo com Mateus 17, 20, né? Então, e o décimo motivo é a inexperiência. Não oramos por quê? Né? Não temos o hábito de orarmos. Muitas vezes nós acabamos colocando a oração em último lugar, quando nós estamos já cansados de uma vida, de uma rotina tão abalada. E quantas vezes nós acabamos nos prejudicando e temos uma vida tão atarefada que nós colocamos o que? A oração em último lugar. Quando a gente está muito cansado e vai dizer, eu estou tão cansado, eu não vou orar. O Senhor vai me perdoar, porque o Senhor sabe que eu tive um dia muito atarefado. Eu estou cansada. É uma pessoa me ligando para o Alan. E a solução, né, de acordo com João 16, 24, é pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Em Mateus 7, 7, diz assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Clame a mim e eu responder-te-ei, em Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, né? Então, a nossa experiência, a nossa falta de conhecimento, quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente vai saber a nossa capacidade de não fazer as coisas, não querer passar além do que o Senhor nos promete, né? E muitas vezes a gente acaba se sentindo que somos super, que nós não precisamos do Senhor. Deixa ali o Senhor do cantinho. Se eu não tentar, se eu não conseguir resolver, o Senhor vai e nos ajuda, né? Que o Senhor realmente nos capacite e nos ensine através dessas 10 motivos, 10 razões. E uma coisa muito interessante que ela vem abordando num dos capítulos, né, o coração da mulher que ora, é a habilidade dela, que ela foi visitar a sua filha, né, e sua filha estava fazendo tricô. Aí eu me lembrei do crochê. E quanto mais ela diz, olha, eu não sabia nada de crochê, mas eu comecei a praticar, eu comecei a aprender e assim eu estou hábil para fazer o tricô. Aí eu me lembrei, né, do caso do crochê, eu não sabia, tá com 1 ano e meio mais ou menos, eu não sabia nada de crochê, né? E a Dinara, foi engraçado que Dinara me deu a agulha ali uma certa noite e disse, olha, Diana, tem esse trabalho muito legal, que é os amigurumis. Tente fazer, eu acho que você consegue. E eu fui me adaptando, né? Fui fuçar na internet e ia fazendo. E tinha certas noites que eu disse, não, eu não vou fazer mais isso, não. Eu não tenho cabeça, não. Aí, no outro dia, eu já estava lá, eu de novo, né? Tentando e pelejando. Disse, não, mas olha como é interessante. E quanto mais eu fui fazendo, o meu primeiro bichinho é horrível, eu ainda guardo, né? E é interessante como eu cresci nesse método. O primeiro amigurumi que eu fiz, e eu olho para hoje o meu trabalho, né? Quanto mais a gente for realmente buscando e tentando aprender, né, algumas técnicas que o crochê tem, mais hábil eu vou ficar, com mais habilidade eu vou fazer aquele trabalho. E é isso que acontece nas nossas orações. Se a gente colocar em nossa mente, eu não sei orar,
né? Eu gostaria de orar como pessoa tal. Ele ora tão bonito, tem umas palavras tão sábias, né? Mas é isso, é o trabalho, ele é devagar. Né? E se a gente se eu parasse naquele instante e dizer, eu não consigo, eu não vou fazer mais, porque é um trabalho muito difícil. Se eu tivesse parado, né? Se eu tivesse desistido daquela vez, eu não tinha encontrado a habilidade. Então, é a mesma coisa que acontece com a gente no meio da oração. Precisamos desejar orar e aprender mais do Senhor, que aprendendo mais do Senhor, através da palavra, que fala muito no livro Disciplinas Espirituais, sobre a questão da meditação da palavra do Senhor, e através da meditação você vai partir para a oração, né? Quanto mais você conhece do Senhor, mais você vai tornando uma coisa fácil conversar com Deus, porque você vai conhecer e vai ficar mais íntimo com Ele. Quanto mais íntimo da pessoa, mais você pode conversar de maneira tão mais maravilhosa, né? Então, decidir buscar a oração, ser determinada a persistir e, é claro, executar a tarefa. Não adianta a gente aprender todas as técnicas de tudo que for preciso e a gente não praticar. Né? É interessante no livro também, das disciplinas espirituais, que ele fala assim: ler um livro sobre oração, ouvir palestras e falar sobre o assunto, ele é muito bom, mas não vai ensinar você a orar. Né? Desde a semana passada, nós estamos falando sobre a questão da oração. E é muito importante e é eficaz por demais a gente conhecer mais o Senhor sobre a oração. Né? Mas não adianta a gente estar aqui aprendendo o que é oração, se não o quê? Se não praticarmos. Toda a palavra do Senhor, a gente está aqui para nos ensinar, a palavra do Senhor está para nos exortar, para nos ensinar, nos direcionar, mas nós precisamos praticar a palavra de Deus, porque nós não devemos, o que vale, né, aprender se não praticar? Se eu pegasse o crochê, aprendesse, olhasse todos os tipos de vídeos existentes na Terra, sobre como é que faz o crochê. Se eu não tivesse a linha e a agulha ali para mim ficar tentando, nada valeria. Ia passar anos e anos sem eu vendo e não praticando, não ia servir de nada. É igual assim a questão da oração. Não se adquire nada sem prática. Posso ouvir um professor de música tocar a música mais bonita durante todo o ano, mas isso não irá me ensinar a tocar um instrumento, né? É igual a técnica do crochê. Se você passar durante todo o ano ouvindo uma música mais bonita que existe, se você não for praticar, não vale, né? Então, é muito interessante a forma que ela abordou, né? Como é que ela abordou a questão do livro para nossas vidas. E isso vai, né? Desde a semana passada, eu repito, quantas coisas vem nos ensinado, nos exortado, quantas mensagens que o Senhor nos disponibiliza todos os dias, a gente vai conhecer mais do Senhor, mas muitas vezes só a gente escuta, mas não pratica, né? Então, nós devemos realmente saber e é uma pessoa só ligando para o Alan, por isso que eu estou todo o tempo Então, eu vou falar um pouco o porquê eu estava lendo esse capítulo, esse livro, Coração da Mulher que Ora, né? Mas eu estava lendo muito a questão da Educando o Filho segundo o Coração de Deus. E orações para recordar. Eu achei muito interessante. Ela aborda, ela inicia, ela diz assim, quando foi difícil ela falar justamente sobre a educação das suas filhas. Ela tem 2 filhas. E passou 5 anos e ela, né, relutando e não queria aceitar essa proposta que deram para ela para escrever um livro direcionado à criação dos filhos. E quando ela decidiu, Senhor, mas como é que eu vou me lembrar
da criação das minhas filhas. Elas já estão tão grandes agora, já estão casadas, já vivem suas vidas. Como é que eu vou relembrar o que eu passei quando elas eram crianças? E ela se lembrou, naquele mesmo instante, ela se lembrou que tinha um diário de anotações, o porquê, o que ela orava, né, as circunstâncias que ela orava pela vida das suas filhas e as respostas das suas orações. O quanto é maravilhoso, e aquilo me encantou, Senhor. E ela diz assim, que foi uma forma realmente de escrever tudo, ela compartilhava tudo nesse diário, e serviu para ela escrever o livro, né? De relembrar, trazer a memória do que Deus foi tão fiel com ela na criação das suas filhas. E isso foi me comovendo, né? Então, a partir do momento que o porquê eu estava lendo esse livro, né? Educando Filhas segundo o Coração de Deus. O Alan tinha me presenteado esse livro faz uns 2 a 3 anos e eu não tinha iniciado a leitura desse livro, né? E tudo começou, né? Quando a gente assim sofre, tá sofrendo alguma prova, aí a gente vai pegar os livros para a gente nos auxiliar, nos ajudar, né? Eu estava passando por um momento difícil com a Ana Júlia, questão de estava com alguns meses que ela estava dormindo com a gente no mesmo quarto, porque o nosso quarto é o único quarto que tem ar-condicionado, e eles dois estavam passando por algumas crises alérgicas. E a gente disse, não, vamos passar alguns meses para que sejam tratados a questão, porque o ventilador é muito prejudicial a eles, principalmente o Pedro, que tem um cansaço. E a gente decidiu, não, vamos colocar os meninos para dormir com a gente por conta do ar-condicionado. Só que aí passou alguns meses e voltamos as crianças a dormir no quarto deles, né? O Pedro e a Ana Júlia dormem no mesmo quarto do Pedro, né? E quando a gente começou esse momento de transição, aí o que aconteceu? A Ana Júlia relutou, né? E ela não queria, não, mãe, eu não consigo, eu tenho medo, eu não quero, né? E isso fez com que a gente pensasse a questão do medo, por causa que tinha acontecido, que o acontecimento que fez que uma pessoa entrou aqui dentro de casa e a gente achava que era por conta disso. Aí foi, e a gente começou, né, a luta novamente, que teve uma vez que aconteceu, uma vez aconteceu isso, né, e a gente relutou e conseguimos convencer ela e dizer isso, não, cada um no seu quarto. Só que isso acabou atrapalhando a questão do aprendizagem dela e na questão da escola, certo? Infelizmente, ela teve algumas crises de nervosismo na escola, ocasionando, né, muitos dias ela não queria ir para a escola, ela chorava, ela relutava, ela tinha crises que ela não conseguia se controlar, e nós fomos à diretoria, vamos à coordenadora, né, e a coordenadora nos acompanhou, né, nós realmente fomos, né, procurar ajuda para saber o que é que estava acontecendo, porque isso não tinha acontecido anteriormente, né, quando a gente tinha feito a primeira vez. E a gente estava preocupado porque isso estava ocasionando um certo prejuízo na vida escolar dela. Ela não conseguia, ela de vez em quando disse, mamãe, eu estou com vontade, eu estou tão triste, eu estou com vontade de chorar, né? E isso fez com que a gente se preocupasse, pensando que tinha sido até outras coisas, o que pudesse ter acontecido, algum coleguinha, algum professor. A gente nem imaginava que era muito sobre essa questão da dormida, do quarto, né? Mas isso o Senhor fez com que essa oportunidade que o Senhor nos deu realmente para tratar algo comigo, né? Realmente mais para a minha parte. Então, a gente pediu ajuda à coordenadora, fomos uma reunião com a psicopedagoga, ela teve uma conversa com a Ana Júlia, na outra semana a gente foi falar com ela e ela relutou, ela disse assim, olha, eu não vejo nada assim de Ana Júlia, ela não relatou nada, e eu acho que ela está muito nervosa por algumas questões, né? Aí fomos procurar ajuda e a médica, fomos consultar
ela para saber se como é que estavam as taxas de hormônios, se ela estava com tireoide, porque ela estava irritada também. Então, nós procuramos alguns meios na questão biologicamente, né, na escola, nós investigamos, sabendo, e conversar com as professoras, conversamos para saber se tinha algum coleguinha. Nós perguntávamos, conversava muito com ela, disse, Ana Júlia, aconteceu alguma coisa que você, né, ficou chateada, que amedrontou você, algum coleguinha, algum professor, e ela sempre relutando que não, né? E isso trazia uma preocupação com a gente, né? Quem é pai e mãe sempre se preocupa, porque as atitudes dela tinham mudado, né? E a gente estava realmente preocupado. Nós procuramos a OSE, né? Nós iniciamos um aconselhamento bíblico, né? Onde a gente foi muito bom esse período que, no caso, nos despertou realmente a importância da palavra do Senhor. Sempre a gente falava, a gente orientava, a gente estudava a palavra com ela, mas o aconselhamento era uma coisa mais assim, nós estávamos inteiramente todo o tempo meditando na palavra do Senhor. E foi muito, muito valioso essa questão desse aprendizagem que eu tive com ela e para a vida dela também. Aí aconteceu que aí eu pedi a Kim também era a Ósia, quem sempre nos auxiliando, nos direcionando, não, vamos fazer assim, vamos, né, e fomos para médicos, todos os exames deram tudo ok, nada, nenhum problema, era só o colesterol que estava alto, mas aí a gente foi caminhando, né, e toda noite, todas as noites eu ficava com ela, nós orávamos, né? E eu ficava sentada no chão, perto da cama dela e o Pedro na rede. Eu me lembro muitas noites, não foram poucas, né? Foram muitas noites, foram quase 2 meses que, que a gente lutou realmente com ela, nós orávamos, porque realmente era um turbilhão de emoções que estava acontecendo com ela e conosco também. E muitas noites eu me sentava e começava a orar e ler a palavra, né? Ler a palavra e ia ler a questão de alguns capítulos desse livro. E eu me deparei com o quê? Com as 10 razões, os 10 motivos de por que a gente não orar, né? E ela veio falando da importância da oração para os nossos filhos, de acompanhar cada processo, porque os nossos filhos, nós somos os mais próximos para nossas filhas e filhos, né? Então, nós estamos perto, a primeira coisa que eles necessitam, eles vão, mãe, mãe, sempre é a palavra que mais soa durante todo o dia, é mãe, mamãe, mamãe. Então, nós estamos próximos, a gente conhece os nossos filhos, né? Nós conhecemos todos os processos, quanto é difícil passar por algum processo de criança para adolescência, né? Pela birra, né? Pela desobediência, mas aí o Senhor, ele usou, né? Através da palavra dele e através desse livro para tratar comigo, né? E eu me lembro uma certa noite que eu relutava muitas vezes e eu ficava assim orando e já cansada, né, psicologicamente e assim espiritualmente, muito cansada, porque a gente passava a noite com ela, ela se acordava várias noites durante a noite, né, e a gente ficava relutando, nós disciplinamos ela e dizendo, Júlia, olha, quantas vezes a gente ficava lá, vários minutos, relutando, ia dormir, quando a gente saía, ela começava a chamar pela gente, e a gente disse, ó, Júlia, nós fizemos o que era possível hoje, você vai dormir. E quantas vezes ela ia dormir chorando, né? Chorava tanto que acabava adormecendo de novo. Mas algumas noites eu me deleitava através da leitura do livro e começava a chorar, né? Que realmente foi algo que falou muito ao meu coração sobre algumas razões, né? Que nossa, eu estava errando, né? Olha como eu sou falha. Eu me identifiquei em algumas falhas porque eu não estava orando pela minha filha. Busquei orientações, busquei médicos, busquei a ajuda da escola, mas infelizmente, né, eu orava, mas não orava como era para ser, pedindo ajuda ao Senhor, né, que
realmente que é o mais principal. E nesses dias de agonia, de prova, de provação, é nas horas que a gente mais reconhece a nossa pequenez, que nós dependemos infinitamente, 100% do Senhor. E teve várias noites que eu terminava chorando, realmente assim, Senhor, o quanto eu tenho errado, o quanto eu tenho falhado com a Ana Júlia, com a criação dos filhos, né? Quanto eu tenho falhado nessa minha disciplina espiritual, que é tão importante, é falar com o Senhor, né? Ter um momento a sós com o Senhor. E eu me recordo uma certa noite que eu estava lendo e eu não me aguentei, né? E ela ainda estava acordada, relutando para dormir. E eu comecei a chorar, né? Eu não me aguentei, assim. E eu chorava tão quietinha para ela não perceber que eu estava de costa para a cama dela. E eu chorava e eu dizia, Senhor, quanto eu sou falha. Eu não... Quantos anos de crente a gente acaba falhando uma coisa tão essencial, tão importante. E foi naquele momento que eu disse assim, Senhor, me ajuda, porque realmente eu não consigo só, né? Eu não sou uma super mulher. Eu dependo de um Deus que me criou, que me salvou, que me direcionou à tua palavra. E eu preciso da sua ajuda. Cuida, cuida de mim primeiro, né? E me ajuda a orientar a minha filha para melhor, para a sua glória. E naquele momento que eu estava, né, bem baixinho, eu chorando, Senhor, arrependida, Senhor, me ajuda, pedindo misericórdia. Aí a Ana Júlia fez, disse, mamãe, a senhora gosta muito que eu mexa nos seus cabelos, né? E ela começou a mexer nos meus cabelos, o carinho dela, e ela foi e adormeceu. Outras noites eu lendo o livro, e eu ficava assim tão parada, eu ficava anestesiada, Senhor, quanto eu estava falha. E a gente vai reconhecendo, né, a nossa pequenez, a nossa necessidade do Senhor. Quantas noites foram necessárias para que eu reconhecesse o que o Senhor é em minha vida, o que o Senhor é na vida da minha filha, na vida da minha família, né? Então foi muito bom. E a gente diz assim, como é bom, né? Glorificar o Senhor no meio da... Como assim, né? Glorificar e agradecer ao Senhor por uma prova. Mas é no momento das provas que o Senhor vai nos ensinar coisas preciosas, que nada e ninguém pode nos ensinar. É nessas horas que o Senhor vai falar no íntimo do nosso coração e dizer assim, minha filha, calma, que eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. E a gente precisa reconhecer que nós devemos e precisamos dele inteiramente no momento da oração, no momento realmente que nós necessitamos, né? E foi muito bom todo esse período, porque me despertou para várias coisas. Eu trabalhava com ela a questão durante toda a semana, a memorização dos versículos, eu trabalhava com ela e fui trabalhar até sobre a questão da entender no coração, porque eu queria esmiuçar o que estava dentro do coração dela. Eu não queria só apenas disciplinar, olha, Ângela, a partir de agora você vai dormir só. Eu queria ensinar a ela e querer também tratar através da palavra dela o que estava dentro do coração dela, não é isso? E fui, né, trabalhar com ela entendendo o coração, que foi uma das lições do aconselhamento bíblico. Peguei um cartaz, fui mostrar o que tem no nosso coração quando nosso coração não está voltado com a palavra. E ela foi falando, ela foi expondo o que tinha dentro do coração dela, né, que era o desejo de dormir, né, do nosso quarto. E eu fui explicar a questão coisas essenciais e tão importantes que eu tenho certeza que vai levar para a vida dela, esses ensinamentos, né? Que a importância do casamento, que quando duas pessoas se tornam uma só carne após o casamento, que os filhos são presentes que Deus nos dá, que o nosso privilégio realmente é sermos agentes de Deus, de cuidar, né, de orientar, de ensinar eles, que um dia eles vão partir, eles não vão ficar conosco para sempre,
mas o papai e a mamãe sempre estarão unidos, uma só carne. Eu me lembro, uma certa noite eu fui explicar isso, e eu disse, mamãe, tá certo, um dia eu vou sair. Eu disse, Júlia, um dia você vai sair, o Pedro vai embora também, vai se casar, vai ter a sua casa, o seu lar, a sua família, e papai começou, e mamãe começaram só e vão terminar sós, né? Então, nós devemos realmente ter o nosso quarto, cada um no seu quarto, você entende isso? E eu fui trabalhando com ela, foi momentos muito valiosos para a minha vida, para o meu aprendizagem. Eu tenho certeza que ela vai levar também para a aprendizagem na vida dela, né? E todas as noites eu ia, me sentava ali com eles, e alguns dias eu pegava e ficava bem quietinha e começava a orar. Foi uma oportunidade tão interessante, irmãs, que foi um momento que todas as noites eu me derramava. Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, cuida de mim, continue cuidando, me dando sabedoria, como foi pregado no domingo. Me dê sabedoria de como saber administrar todas essas emoções e saber como disciplinar ela, de ensinar, até que certo momento eu posso conversar, direcionar, que eu tenho que ter paciência quando devemos aplicar a disciplina, né? Então, foi algumas horas, alguns dias muito preciosos para a minha vida, para a minha maturidade espiritual, para o meu relacionamento com o Senhor. E como é prazeroso, momentos ruins. Hoje, né, eu digo assim, foi valioso tudo que eu passei, toda a questão de todo esse período de provas para a minha vida espiritual. E no período é muito interessante a questão de orar a sós, né? E Deus me deu a oportunidade realmente de orar bem quietinha no meu canto, ter um momento a sós, porque nós podemos orar durante todo o dia, se a gente vai para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa escola, lavando a louça da pia, nós podemos orar, agradecer ao Senhor por todas as coisas que o Senhor nos dá durante o dia. Mas quanto é maravilhoso estarmos bem pertinho do Senhor, só naquele lugarzinho, né? Naquele momento que só está você e Ele. Né? O quanto Deus, nós sabemos o quanto o Deus, como Deus é soberano, Ele está em todos os lugares, Ele nos escuta em todos os momentos. Mas é tão bom, tão maravilhoso. Sabe aquela amiga que você tem maior intimidade, quando vocês se reúnem, que vocês passam horas e horas conversando, né? Então, é esse desejo que nós devemos ter, de chegar para o Senhor e dizer, Senhor, preciso da sua ajuda. Vem aqui me ajudar, me orientar, me dar a paz, a tranquilidade que esse mundo não pode dar. Né? E o Senhor foi muito, muito bom para conosco, né? Para com minha vida. Temos que examinar o nosso próprio coração todos os momentos. O porquê não oramos, né? De acordo com essas 10 razões, eu creio que tem várias outras razões pelo qual que a gente não ora, não coloca como prioridade em nossa vida cristã, mas é muito importante. Eu aprendi a dar mais valor à oração. Eu já dava valor, mas a partir desse momento que eu reconheci a minha inteiramente a necessidade, a minha pequenez, diante de um Deus tão bom, tão maravilhoso, eu reconheci que realmente eu necessitava mais orar. Não só pelo momento que eu estava passando com a Ana Júlia, mas toda a minha vida. A minha vida espiritual precisava melhorar. E a questão da oração. Né? Então, eu quero deixar, né, através desse testemunho, né, e encorajar as irmãs a sempre buscar mais o Senhor, a necessitar, estar aos pés do Senhor realmente, prostrados e dizer assim, Senhor, estou aqui, né? Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, me ensina a ser uma serva mais fiel, né? E é isso que o Senhor vem nos ensinar nessa noite, através do testemunho. Eu agradeço muito o encorajamento da Raquel, da Ozzy,
né, que teve uma certa noite que eu chorando assim, não, Senhor, eu até relatei, eu disse assim, Senhor, preciso, né, passar sobre esse assunto com as mulheres, né, o quanto Deus tem me tratado, o quanto Deus tem me ensinado através dessa prova sobre a oração, e eu achava tão fantástico a maneira como a autora do livro ela relatava o quanto é importante a oração para os nossos filhos. E uma certa noite eu chorando, eu dizendo, né? Mas a primeira resposta que eu disse para Raquel, eu não, Raquel, escolha outra. Mas o Senhor vê, eu preciso, né? Colocar a minha timidez de lado e falar do amor dele, do que ele fez por mim, o porquê, né? Colocar um empecilho de uma timidez e querer colocar não querer falar do amor e da misericórdia que o Senhor teve para a minha vida. Muito obrigada, Raquel, a Ose, né, a todas as irmãs que oraram por mim para que eu venha ministrar a palavra do Senhor. Sempre é um desafio e um privilégio muito grande falar sobre ele, né? É um desafio muito grande, mas o Senhor, ele foi fiel mais uma vez. Eu agradeço, viu, meninas? Amém. Diana, estou sem palavras. Raquel. Que bom, Diana. Que testemunho. Amém. Né? Logo assim, a gente geralmente é o natural do nós, seres humanos, a nos encovardar muitas vezes, a não querer compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas por vergonha, né? Por timidez, pelo nosso próprio pecado, né? Não sou capaz, né? E Deus nos capacita, Deus nos colocou a sua vida, a sua misericórdia em nós, mas para que nós compartilhamos o que Ele faz conosco, né? E como foi gratificante ouvir Amém. o seu testemunho, ouvir o que você compartilhou conosco. E assim, você quer falar mais alguma coisa? Porque você foi aí. É assim, é Que muito tempo bom, interessante. Diana. Obrigada, Raquel. Mas realmente o Alan sempre me diz, né? Esse amor, aí eu digo assim, amor, a Raquel tá me convidando para me dar a palestra, mas eu acho que eu não, Alan, eu não acho que eu não. Você vai sim, Diana, você vai. E ontem eu terminando o sermão e eu copiando, ele sempre acha que eu escrevo demais, viu? Ele vai, minha filha, você está escrevendo, eu escrevo tudo, é igual a Oz. Quando a gente vai fazer um estudo, é várias. E à noite, quando eu estava terminando, finalizando, eu esquematizando a questão do testemunho, né, de falar sobre o que aconteceu, e eu acabei derramando lágrimas de novo, né? E aí ele entrou no quarto e disse, minha filha, você nem tá falando, você já tá chorando. Aí disse, não, não, é porque assim, eu estou me relembrando realmente o que Deus fez através da minha vida, né? E quando eu fui voltar atrás e relembrar de todos os momentos tão importantes, tão valiosos, preciosos, que eu não vou esquecer, né? Para o meu crescimento espiritual, enquanto eu estava derramando lágrimas e disse, Senhor, o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor tem me quebrantado. Eu sempre falo que nós somos vasos de barro, que muitas vezes ele vai ter que nos quebrar para nos refazer de novo. E esses dias foram assim, foram momentos muito difíceis, onde as dúvidas entraram na minha cabeça, o medo, o questionamento, o que estava acontecendo, e e Deus foi me tratando, Deus foi remodelando todo o vaso, como se eu tivesse quebrado todinho e o Senhor foi me reconstituindo. Então, hoje eu sou um pouco mais madura e o Senhor vai nos colocando mais provas para que a gente irá ser quebrados novamente, para que a gente vá aprendendo e amadurecendo até o Senhor voltar ou então o Senhor nos levar. Amém, Raquel. Amém, Diana. Muito bom, gratificante que você compartilhou conosco. Eu já passei por esse momento na fase quando eu tive a Raíssa, que eu tive que tirar a Eduarda do nosso quarto e colocar ela jus no quarto dela. Eu sofri muito. E assim, a gente, no momento, você falando, eu vi isso também, porque eu
a gente quer só o conforto. Estou cansado, eu quero dormir. A gente não quer, né? Não quer ter a ver e saber como o coraçãozinho da criança para trabalhar e para conversar, né? Como é gratificante. Eu agradeço pelo seu tempo que você se dispôs ao Senhor, né? Pelo que Ele tem feito através desse livro com você nesse tempo. Glória a Deus por isso. E eu quero abrir por algum comentário que algumas irmãs queiram falar, Eu estou compartilhar. inscrita, eu estou inscrita. Vai lá, Ozzy. Ah, muito bom, Diana. As minhas só nos comentários aqui, ô voz suave, ô voz maravilhosa. É muito, muito. Eu perguntei aqui, quem está chorando? Ninguém respondeu. Mas uma coisa que a Diana compartilhou comigo, eu pensei que ela fosse falar, assim, mas ela disse assim, uma coisa que eu aprendi, que realmente, quando a gente está passando por um problema, uma dificuldade, a gente às vezes quer que o problema se resolva tão rápido, que a gente recorre logo. Ela disse, a primeira coisa que eu lembro, vou falar logo com a Ozzy. Eu vou pedir ajuda, eu vou pedir ajuda a Ozzy aqui, né? E às vezes esquece, ou não dá prioridade, né? A falar com quem é realmente mais importante, que é Deus. Né? E eu achei realmente, eu disse, Mariana, isso é uma verdade muito grande. Porque a gente busca logo um livro, eu quero um livro que tenha esse assunto. Eu quero resposta logo, eu quero logo, como é as técnicas, o que é que eu posso fazer? Então, e a gente fica tão agoniado quando está passando por um problema, que a gente quer logo, né, a solução, e muitas vezes a gente não para realmente. E eu sei que Diana orou todas as noites, mas orar realmente, fazer, Deus, tá vendo esse problema? Assim, eu não sei como resolver, eu entrego em tuas mãos, me ajude e tal, né? E eu disse, depois de anos, você tem que compartilhar isso, porque é desse jeito mesmo. A gente busca solução muitas vezes em todos os lugares, e a pessoa que realmente pode nos ajudar mesmo, é quem vai nos dar. E não é errado buscar, né, aconselhamento ou ajudas, mas não pode ser realmente a primeira coisa a ser feita. Né? E é óbvio que Deus pode usar pessoas, pode usar livros, como usou esse livro, né, para tratar com a Diana, né? Deus usa realmente várias ferramentas, mas o mais importante é se achegar primeiro a Deus. Isso foi uma lição, ela falando comigo, eu dizendo, é isso mesmo, até eu estou aprendendo realmente nessa lição. De É buscar. verdade. Eu já estava até aqui anotado, viu? Eu já acabei esquecendo de falar, mas justamente isso. O quanto nós somos falhas, realmente. Eu procurei todos os meios, né? Eu coloquei assim, os meios que precisava. Era a médica, a coordenadora da escola, os professores, né? E eu dizia, mãe, o que é que podia ser, mãe? E eu procurei, será que ela estava assistindo algum vídeo que possa ocasionar esse medo, esse receio de, né? E eu procurei várias coisas, e até o livro, né? E foi através do livro que foi direcionando, foi me ensinando, foi me moldando realmente o que Deus estava querendo me tratar naquele instante. E foi precioso. Eu disse, aí eu estava comentando com as outras mulher, não vá pensar que a sua ajuda foi de grande valia, mas eu percebi que eu precisava reconhecer, que eu precisava ir procurar o Senhor e procurar as ferramentas, as pessoas que estão mais próximas da gente, que poderiam nos direcionar através da palavra de Deus, né? Então foi mais um ensinamento muito valioso que eu vou carregar para o resto da minha vida. Amém. Amém, Diana. Quem quiser falar, pode compartilhar algo, pode